O Jornal da Record News está de volta. O presidente Lula assinou o indulto de Natal de 2025 hoje. Esse decreto concede o perdão da pena a presos que cumprem critérios que são específicos. E ficaram de fora os condenados pelos atentados ao Estado Democrático de Direito, como aquilo que nós vimos acontecer no dia 8 de janeiro de 2023. Além dos presos por violência contra a mulher, terrorismo ou quem firmou acordos de delação premiada. Para entender um pouco mais sobre o funcionamento desse mecanismo jurídico, nós vamos conversar agora com a doutora Cláudia Spinassi, juíza criminal, professora também de execução penal e pesquisadora científica de indulto. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael, boa noite, Daísa, o prazer é todo meu. Doutora, quando nós olhamos, todos os anos nós discutimos em dezembro o indulto. Nós acompanhamos algumas mudanças, algumas especificidades que elas vão aparecendo. Olhando para este 2025 e também essa questão dos atentados, as pessoas que foram julgadas e condenadas por aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, não colocá-las no indulto é uma decisão do próprio presidente da República ou nós temos já uma decisão anterior e que se encaixa justamente nesse momento e que faz uma referência clara ao que nós vimos acontecendo logo depois da eleição? O indulto, Rafael, ele é uma prerrogativa do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente da República concede indulto para quem ele quiser e estabelece os requisitos objetivos que ele quiser, desde que ele respeite a Constituição Federal. A Constituição Federal prevê que não é possível o presidente da República conceder indulto para tráfico, tortura, terrorismo e para crimes hediondos e equiparados. Tirando estes, os outros crimes que ficam fora do indulto são uma lista feita pelo próprio presidente da República. Então, sim, deixar os crimes contra o Estado Democrático de Direito fora do indulto de 2025 é uma opção do próprio presidente da República, porque não são considerados crimes hediondos, nem estão na lista dos impeditivos pela Constituição Federal. E, doutora, quais são aí as interpretações, né, desse decreto no cenário de polarização que vive o Brasil neste momento? Quais são os sinais que uma atitude como essa, que um decreto como este do presidente envia à sociedade? E, né, quais são os sinais que são enviados? Eu não acredito que o decreto de indulto possa ser analisado com este viés ideológico, que a nossa polarização hoje está entre duas ideologias. Porque nós tivemos, Daísa, um decreto de indulto, o mais benéfico da história dos indultos do Brasil, editado em 2022, quando nós tínhamos um presidente de direita no governo, que era o presidente Jair Bolsonaro. Naquela época, o indulto ele perdoou penas para todos que tinham praticado crimes de penas com até 5 anos. E com isso eu tive alunos que indultaram 58 anos de pena de um contrabandista, por exemplo. Então nós tivemos naquela época um indulto muito benéfico. Eu acredito que nós temos que fugir desse debate político ideológico e trazer a questão do indulto mais para o que realmente ele é, um instrumento de política criminal, um instrumento do sistema de freios e contrapesos que existe entre o poder legislativo, o executivo e o judiciário, e que permite que o executivo interfira no poder judiciário quando ele entende que aquela pena já cumprida até esse determinado momento para determinados crimes é suficiente, não precisam continuar cumprindo pena. Doutora, um outro ponto que chama a atenção é justamente a possibilidade de não incluir nesse indulto de 2025 aquelas pessoas que fizeram um acordo de delação premiada, o que conversa claramente com o que nós falamos, com o que aconteceu logo depois das eleições, no dia 8 de janeiro. A senhora acredita que isso é uma vertente de não adicionar um outro benefício além daqueles que foram adquiridos por quem aceita fazer uma delação premiada? Como que a senhora avalia essa decisão? O decreto de 2025, ele praticamente repete o texto do decreto de 2024. E este ponto de impedir o indulto para quem fez acordo de delação premiada já estava previsto em 2024 também. Mas o de 2025, Rafael, ele traz algo a mais. Ele prevê indulto e comutação também para quem é membro de facção criminosa, para quem está cumprindo pena em regime
disciplinar diferenciado ou quem está cumprindo pena em prisão de segurança máxima. E isto é uma tendência que já vinha ocorrendo nos últimos decretos de indulto. Esta vedação do indulto para quem já recebeu a colaboração premiada. Particularmente, eu entendo que só especificamente no crime que a pessoa fez o acordo de delação premiada, ela não pode ter indulto. Se ela responder por outros crimes onde ela não fez acordo de delação premiada, eles estariam abrangidos. Mas quem é membro de facção criminosa, está cumprindo pena em RDD ou em prisão de segurança máxima, está totalmente excluído do direito ao indulto. E, doutora, quais são aí, segundo o decreto, os grupos de presos, que podem ser beneficiados em razões de saúde, não é mesmo, que tem condição física também? Nós temos para a saúde uma série de pessoas. Nós temos pessoas com paraplegia, com tetraplegia, amputação, pessoas infectadas com o vírus HIV, gestantes de alto risco, pessoas acometidas de doença grave e pessoas com transtorno do aspecto autista nível 3. Então, nós temos uma série de pessoas que podem conseguir o indulto humanitário, que nós chamamos, em razão de condição de saúde. Mas, Daísa, este não é o ponto mais importante desse indulto de 2025. Ele traz mais de 30 espécies de indulto que podem ser aplicadas. Para você ter uma ideia, o indulto de 2025, o decreto prevê indulto, por exemplo, para as pessoas que estão cumprindo pena usando tornozeleira eletrônica há mais de 3 anos. Essas pessoas teriam o restante da sua pena perdoado. Ele prevê indulto para quem saiu do sistema prisional, é um egresso do sistema prisional e está cumprindo pena comparecendo aos patronatos, aos escritórios sociais ou a alguma instituição similar há mais de 2 anos. O restante da pena seria perdoado. E ele traz uma série de outras opções. Indultos específicos para as mulheres, para deficientes, para maiores de 60 anos. Então, o indulto ele é um instrumento que causa um impacto muito grande no nosso sistema prisional. E ele precisa ser, inclusive, mais debatido para que a nossa população tenha mais conhecimento sobre ele. Doutora, depois de avaliado esses casos, também todos os critérios, a partir do momento que um detento ele se encaixa em tudo isso que nós discutimos e também tantas outras vertentes que compõem esse indulto, o advogado, aquele representante legal do detento, ele precisa acionar o judiciário para que o caso seja avaliado? Não é uma soltura automática? Não, não é uma soltura automática, Rafael. O decreto de indulto, ele é similar a uma lei. Ele é genérico e abstrato. Ele prevê hipóteses e requisitos objetivos e subjetivos. Por exemplo, tem que ter bom comportamento, não pode ter cometido falta grave. Aí, para ser aplicado, quem aplica é o juiz, é o Poder Judiciário. Então, o advogado tem que analisar, no caso concreto, se aquele sentenciado preenche os requisitos e fazer o pedido ao juiz. Mas olha que interessante. O decreto de indulto prevê que não precisa ter o que nós chamamos de capacidade postulatória para pedir indulto. O indulto é igual ao habeas corpus. Qualquer pessoa do povo pode pedir em favor de um sentenciado. Não precisa ser advogado. Olha só. Doutora Cláudia Spinassi, muito obrigada por todas as suas informações aqui no Jornal da Record News, viu? Eu que agradeço. Ótimas festas para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite.